espero que vocês estejam bem. Vamos para a próxima questão da FAMECA 2022. Admito que foi a mais divertida de fazer o slide. Então eu acredito que vocês vão gostar muito dessa questão. Tá até difícil de eu achar um cantinho onde eu possa ficar sem atrapalhar, porque eu me empolguei nos slides. Então prestem muita atenção na ideia desse exercício. Eu vou mostrar qual é a ideia comum primeiro, para resolver esse exercício, e daí a gente vai entender por que ela está errada, para depois a gente fazer do jeito certo e entender de fato o que o exercício esperava da gente. Então vamos ler e vamos imaginando o que está acontecendo. Lembrem-se que física é muita imaginação. Então ele fala que uma criança de 30 kg brinca sobre uma canoa de 60 kg amarrada à margem de um lago de águas calmas, flutuando em repouso sobre a superfície. Inicialmente, a criança está a 10 metros da margem, como mostra a figura. Durante a brincadeira, a criança desamarra sem querer a canoa, que continua parada em relação à margem. Assustada, ela inicia uma caminhada de 2 metros sobre a canoa em direção à margem. Então, qual a ideia que a gente tem para imaginar? Antes disso, vou fazer grande aqui, vou terminar de ler e a gente imagina melhor. Então, ele fala que a canoa então afasta-se da margem devido às forças de ação e reação entre a criança e a canoa, desprezando possíveis atritos entre a canoa e a água. A distância dessa criança até a margem após sua breve caminhada é d, e aí tem as opções ali. Então, vamos para a imagem comum aí para a gente pensar. O que é comum a gente pensar nesse exercício? Ele diz que a criança estava lá a 10 metros, e aí ele fala que a criança vai fazer uma caminhada de 2 metros em relação à margem. Então, imagina a criança indo para o ladinho ali, e a criança foi 2 metros para o ladinho. Então, o que é comum a gente pensar? Caso a gente ignore completamente a existência daquela penúltima frase que diz que a canoa vai se afastar, a gente só pensa, tipo, estava a 10 metros, andou 2, então vai ficar a 8 metros. Eu tô na frente da conta que eu tô fazendo. Vai ficar a 8 metros da margem e tem essa alternativa. Olha só que terrível. Mas a gente não pode marcar essa alternativa, porque ele falou que a canoa também se move. Ele falou, inclusive eu marquei na parte errada, né? Ele falou na frase anterior. Mas desprezando os atritos, a gente tem certeza absoluta, mesmo que ele não tivesse falado, de que a canoa também vai se mexer. Então a gente não pode fazer a conta simplesmente desse jeito. Ela é bem mais complexa do que isso. Porque quando a gente fala que a canoa também se move, a gente está tratando de um sistema cuja resultante dessas forças, já que não tem atrito, do sistema, né, menino e canoa, vai ser zero. Então, a soma das forças externas sendo zero, a gente tem que a quantidade de movimento desse sistema vai se conservar. E aí, a partir da quantidade de movimento desse sistema, a gente consegue achar a relação entre as velocidades da criança e da canoa. Sabendo dessa relação entre as velocidades da criança e da canoa, a gente consegue descobrir o quanto a canoa também se movimentou, para daí sim a gente analisar qual é a distância entre o menino e a margem, de fato, no final da história, que é o que ele quer que a gente faça. Então, vamos anotar os nossos dados para fazer com bastante calma essa ideia. Massa da criança, 30 quilos. Massa, para não chamar de canoa também, porque aí seria MC, para os dois vou chamar de barco, tá? Então, a massa do barco é 60 quilos. O ΔS da criança é 2 metros, o ΔS do barco é o que a gente quer saber. Mas a gente já pensou que a quantidade de movimento vai se conservar, então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento inicial é a inicial da criança mais a inicial do barco, e a final também é a final da criança mais a final do barco. Diminuir a tela sem querer, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Fica grande de novo, querido. Aí. Agora sim, continuando. Então, a quantidade de movimento inicial da criança mais a quantidade de movimento inicial do barco é igual à quantidade de movimento final da criança mais a quantidade de movimento final do barco. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a gente vai fazer massa da criança vezes a velocidade inicial da criança mais a massa do barco vezes a velocidade inicial do barco igual a massa da criança vezes a velocidade final da criança mais a massa do barco vezes a velocidade final do barco. Meu pé dormiu. Ai. Enfim, continuando. No começo, tanto a criança quanto o barco estavam parados, então a velocidade inicial da criança e do barco são zero. A velocidade final da criança e do barco a gente não sabe. A gente vai só achar uma relação entre essas velocidades para poder achar uma relação entre os ΔS. Então a gente não vai saber nenhuma das duas velocidades, a gente vai descobrir a relação entre elas apenas. 0 vezes a massa da criança dá 0, 0 vezes a massa do barco dá 0, 0 mais 0 dá 0, então do lado esquerdo a gente tem só 0. Do lado direito, a gente vai trocar as massas. Então, vai ficar 30 no lugar da massa da criança, vezes a velocidade final da criança, mais 60, que é a massa do barco, vezes a velocidade final do barco. Podemos passar o 60 velocidade final do barco para o outro lado negativo. E aí, eu só inverti os dois lados, não tem problema nenhum. Vou simplificar agora, passando o 30 dividindo, porque 60 dividido por 30 vai dar 2. Então, a velocidade final da canoa é igual a menos 2 velocidade final do barco.
Ou seja, a canoa vai se mexer para o outro lado, o que a gente já sabia, porque o enunciado falou, mas esse menos confirma a ideia de que ela vai se mexer para o outro lado, e com uma velocidade o dobro. Aliás, a criança, eu vou falar o contrário. A criança vai se mexer para o outro lado em relação à canoa, essa parte está certa, mas a velocidade final da criança é o dobro da velocidade final do barco. Agora sim eu estou falando certo. Então, se a velocidade da criança é o dobro da velocidade do barco, o que a gente pode pensar? O ΔS da criança dividido por ΔT é igual ao dobro do ΔS do barco dividido por ΔT. Esse menos só quer dizer para o outro lado. O tempo que eles se mexeram, a criança e a canoa, é o mesmo, então a gente pode cortar o ΔT dos dois lados. E aí a gente troca o ΔS da criança por 2. E aí a gente vai chegar em uma equação que diz que 2 é igual a menos 2 ΔS do barco. De novo, menos só significa que é para o outro lado. Mas a gente pode passar o 2, que está multiplicando o ΔS do barco, para o outro lado, dividindo. E a gente chega que o ΔS do barco é menos 1. Ou seja, a criança andou 2 metros em direção à margem, mas o barco, a canoa, andou 1 metro para o outro lado, então longe da margem. Vou fazer isso na nossa belíssima animação. Então lembra, a criança veio 2 metros para cá, estamos nesse momento. Mas todo esse conjunto criança e barco vão andar 1 metro para o outro lado agora, olha que bonitinho. Então todo mundo andou 1 metro para lá. Se veio 2 metros e agora voltou 1 metro, quer dizer que a gente tem um único metro de diferença. Então, quer dizer, eles estavam a uma distância 8, só que eles foram 1 mais longe. Então, a gente tem que somar 1 nesse 8. Isso significa que a distância agora, de fato, entre a criança e a margem é de 9 metros. E agora sim é a nossa resposta. Então, nossa alternativa certa é a letra B. Ficou um pouquinho grande, né? Mas nada comparado com as últimas resoluções que a gente teve aqui dos outros vestibulares. Então, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo a gente volta com o próximo vídeo da FAMECA 2022. Tchau, tchau e se cuidem.